lá mais um episódio do nosso projeto Porque História. Hoje com um convidado muito especial, professor doutor Paulo Bittencourt, graduado em Filosofia, mestre e doutor em História pela Unicinos. Primeiramente, professor, a gente quer agradecer por ter disponibilizado o seu tempo para o nosso projeto. Seja bem-vindo. O professor sabe que, para mim, particularmente, o professor tem uma grande importância, que é um dos motivos de eu ter escolhido cursar de História. E eu gostaria de saber do professor, qual foi o motivo do professor ter escolhido e para que serve a história? Sim, eu que agradeço esse convite que muito me honrou da parte de vocês e do projeto que vocês protagonizam, né? Quero desde já parabenizá-las e parabenizá-los pela iniciativa. E, bom, para responder a essa pergunta, que é uma pergunta que muitas vezes a gente não se faz, né? Assim, de maneira tão formal ou sistematizada, assim, né? E, consequentemente, a gente não elabora muitas vezes essas questões, mas eu diria que o meu apreço pela história, né, se dá muito em função do meu interesse pelo saber em geral, né, pelo estudo, pela leitura. Vem o elemento do saber, que a gente escolhe, a área de conhecimento. E eu comecei, então eu fui seminarista, né, católico, da Igreja Católica, e naquele período eu cursei filosofia. Né, cursei filosofia porque basicamente era uma exigência para nossa formação. E nós fazíamos filosofia na época durante 3 anos. Então a minha graduação durou 3 anos. Foi uma graduação bem rápida, em função de que nós tínhamos aulas sempre pelas manhãs, inclusive no sábado. Então, ao longo desses 3 anos, tendo aulas todos os sábados, deu praticamente 1 ano, assim, né, de estudo, se fôssemos concentrar todos esses encontros que nós tivemos. Então, a filosofia, de certa forma, me aproximou mais da história. Eu sempre tive um apreço pela história desde a infância. Meu pai era professor porque agora ele se aposentou, né? Já faz um certo tempo. Ele era professor de física, e quando ele se formou, ele estudou de 1981 a 1990. Ele se formou em 1990. Então, quando ele começou a estudar, a fazer a graduação dele na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu tinha em torno de 5 anos de idade. Minhas irmãs e eu já éramos nascidos, né, quando ele começou a cursar. Então, muito pequeno, eu cresci num ambiente favorável ao estudo, né? Meu pai estudava muito nos finais de semana, ele praticamente se encerrava no quarto, assim, escutava música erudita e estudava os livros que ele havia retirado da biblioteca da URGS, e eu me deparava muito com livros de história da ciência. Então, aquela ambiência me marcou muito pelos anos que se seguiram, inclusive hoje eu leio, estudo escutando música, muito por conta dessa influência que eu tive do meu pai. Então eu sempre tive um apreço pela história da humanidade, primeiramente como um diletante, um autodidata. Sempre tive também muito interesse pelo estudo da história das religiões, então eu era um leitor assim frequente da Bíblia. Então, quando eu li a Bíblia, eu já estava entrando na adolescência, e isso me marcou profundamente. Eu acabei entrando para o seminário, e lá
esse interesse pela área das humanidades se tornou mais forte, né? Justamente porque nós tínhamos uma disciplina muito exigida em termos de estudo, de horas de estudo, de desempenho também, em termos de educação formal. E aí, na filosofia, o curso de filosofia eu fiz obrigatoriamente, né, porque era uma exigência, mas desde o primeiro dia de aula, eu tive aula, minha primeira aula no curso de filosofia foi História da Filosofia Antiga. Então, vejam só, eu tive aula sobre os pré-socráticos, essa foi minha primeira aula, e eu fiquei fascinado, né? E, tive um professor excelente nessa disciplina, era o professor Renato, ele era um padre salesiano, excelente, né? E aí eu pensei, não, esse é o curso que eu quero fazer. Então, quando eu concluí a filosofia, eu já estava num processo de crítico, assim, de crise em relação ao seminário, eu acabei saindo, e eu já tinha, ao longo da graduação, a intenção de, ao sair do seminário, cursar pós-graduação, fazer mestrado, fazer doutorado, mas a minha primeira meta, ou a minha meta prioritária era pesquisar. Eu gostava de ler, de escrever. Eu fiz uma monografia, um trabalho de conclusão de curso muito longo até, né? Foi uma loucura que eu fiz, mas de qualquer maneira essa experiência foi basilar para mim em termos de me alavancar para uma pesquisa mais vertical. E aí eu me interessei muito por filosofia latino-americana ao longo do curso de filosofia. E eu queria fazer um curso de mestrado nessa área. Eu queria fazer um mestrado na área de filosofia, de história da filosofia latino-americana, principalmente a filosofia latino-americana da libertação. Só que há um grande problema quanto a isso. Vocês já devem se deparar muito com o conceito de decolonialidade, né, ou de estudos decoloniais, e uma das grandes características dos estudos filosóficos aqui no Brasil, mas no Ocidente de um modo geral, é uma certa negligência para com outras matrizes culturais e seus respectivos pensamentos. Então, por exemplo, é muito recente que na filosofia se tenha despertado mais o interesse para o estudo da filosofia africana, né, da filosofia dos povos originários, da América, da Ameríndia, das próprias filosofias espirituais do Oriente, que tendiam a ser vistas não como filosofias, mas como um saber mitológico ou religioso. Enfim, atualmente tem se estudado mais, né, perspectivas filosóficas para além do logos grego, da razão grega. Mas quando eu concluí o meu curso de filosofia, eu queria seguir nessa temática da filosofia latino-americana, da libertação, mas os programas de pós-graduação em filosofia, como os da PUC, da URGS, da Unicinos, né, que eram os cursos das universidades mais próximas de onde eu vivia, eram cursos que se focavam estritamente na história da filosofia ocidental, naquela perspectiva de que a filosofia é sempre uma expressão do logos ou da racionalidade, cujos fundamentos remontam à Grécia Antiga. Então, eu me veria em muitos maus lençóis para entrar num programa de pós-graduação que não tivesse tanto apreço pela história da filosofia latino-americana, né? E aí, eu já vou concluir essa primeira parte, eu sei que estou demorando um pouco, mas quando eu me interessei pela filosofia latino-americana da libertação, isso se deu muito em função de uma semana acadêmica no primeiro ano do meu curso de filosofia, e um dos palestrantes era um doutor em filosofia, falecido, né, recentemente, o professor Antônio Sidecum. Ele havia feito doutorado na Alemanha em filosofia latino-americana, e depois eu vim a descobrir que ele era
ele era professor no programa de pós-graduação em História da Unicinos. Ele trabalhava com a área de pesquisa de história do pensamento filosófico e teológico na América Latina. Aí eu pensei, puxa, eu posso talvez aqui ter uma porta de entrada para desenvolver um estudo mais interdisciplinar, né, entre filosofia e história. E aí eu acabei elaborando uma dissertação de mestrado que tematizava as representações do continente americano na filosofia da história hegeliana, ou de Hegel, né? Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que foi um dos maiores filósofos da modernidade, né? Um filósofo que, como vocês bem devem saber, influenciou fortemente o pensamento marxista. Então, eu acabei me voltando para uma etapa do pensamento filosófico ocidental que foi muito estudada pelos filósofos e filósofas da América Latina, e que tematizavam justamente o lugar do continente americano nas concepções de história universal. E como essa concepção hegeliana me era muito impactante, em função de que Hegel pensava justamente o desenvolvimento da história universal como um desenvolvimento que surgia na China e na Índia, mas que culminava com a Europa moderna. Então, o Hegel, de certa forma, foi aquele filósofo mais, digamos assim, engenhoso em estabelecer uma noção linear, eurocêntrica e universal da história. Então, foi isso que me levou, então, de certa forma, efetivamente, mais a entrar no campo da história. E depois eu segui o doutorado, tematizando já mais a história latino-americana, a história política na América Latina, né? Analisando os discursos de Simão Bolívar durante o processo de independência na América Espanhola. Então, a história, para mim, é uma área de conhecimento que possibilita um lugar especial de diálogo com as outras áreas do conhecimento. Então, é como se a história fosse uma antessala para várias outras salas, que são as áreas específicas de conhecimento. Então, parece-me que a história é aquela área de conhecimento mais suscetível de uma abordagem interdisciplinar, porque a história se volta para tudo, né? História econômica, história agrária, história da sexualidade, história da loucura, história da ciência, e por aí vai. Então, me parece que esse é o grande potencial da história do ponto de vista epistemológico, né? Mas também nós sabemos que o conhecimento não é destituído de uma postura ética também, né? Uma postura ética, política. Então, eu não compartilho muito daquela máxima de Cícero, história magister vitae, né? A história é a história como mestre da vida. Então, agora eu estou lendo a história de Políbios, né? O Políbio, que foi um grande historiador grego, que se voltou para o estudo para o estudo da história das guerras púnicas, né? O Políbio viveu no século II, antes da Era Comum, e ele tinha uma concepção de história pragmática, ou seja, de que a história pode nos possibilitar ensinamentos a respeito do que podemos fazer. Ao estudar as sociedades do passado, nós poderíamos extrair daí lições. Eu não compartilho muito dessa visão, porque a história é marcada pelo ineditismo, pela novidade, pelo irrepetível, pela singularidade. Então, é difícil a gente extrair um padrão a partir do qual, então, nós vamos aplicar
determinadas experiências como referências para avaliar nossas experiências presentes ou as nossas projeções de futuro. Mas talvez a gente possa aprender com a história não propriamente o que fazer, mas também o que não, mas sobretudo o que não fazer. Né? Então, por exemplo, eu me recordo muito aqui dos estudos, né, que se voltam para a ditadura militar no Brasil, civil militar no Brasil, e que concluem, né, as suas investigações sempre com a máxima nunca mais, ditadura nunca mais. Então talvez o grande poder do conhecimento histórico seja, como o historiador britânico Peter Burke diz, né, nos voltarmos, sobretudo, para aquilo que as sociedades do presente fazem questão de esquecer. Então, o historiador e a historiadora têm talvez esse imperativo ético de trazer para a memória aquela experiência que se quer justamente esquecer ou descaracterizar, por exemplo, pelo negacionismo. Então, nesse sentido, a história tem uma dimensão, me parece, que num primeiro momento é compreensiva. Então, a gente precisa, acima de tudo, a gente precisa compreender aquilo que nós queremos avaliar. Sem isso, nós caímos no preconceito, na avaliação apressada, estereotipada, superficial, regida pela passionalidade, ou por determinados interesses muito específicos. Então, a história, podemos assim dizer, no meu entendimento, é esse esforço de compreensão da experiência humana, individual e coletiva, no tempo, na transitoriedade do tempo. E aí, claro, a gente tem que sempre jogar com essa dinâmica de que aquela dinâmica um pouco que o Reinhard Koselleck, né, no Futuro Passado, traz à tona, de que nós precisamos sempre considerar, né, como as sociedades do passado construíam seus espaços de experiência e como elas também projetavam suas perspectivas de futuro. Então, essa correlação entre o espaço de experiência e a expectativa e o horizonte de expectativa trazem a posição dessa sociedade, a sua experiência no tempo chamado histórico, né? O tempo histórico. Por isso que é fundamental na história. E nós estávamos conversando sobre isso hoje, a respeito da reformulação do PPC, né? Do projeto pedagógico do curso. A gente estava falando justamente sobre o fato de que o conhecimento histórico não é saber os nomes das capitanias hereditárias e nem os nomes dos respectivos donatários. A história é um modo de pensar, é um modo de conhecer a experiência humana. E esse modo de conhecer a experiência humana parte de interrogações, parte de problematizações, parte de indagações fundamentais que vão reger, então, a nossa lida com as fontes históricas, que são as fontes das mais diferentes naturezas, né? Desde a fonte escrita, mas a fonte imagética, a fonte oral, a fonte numismática, a fonte epigráfica e por aí vai. Então, me parece que num primeiro momento é muito específico da história a característica que é típica de qualquer área de conhecimento, que é compreender a realidade, compreender nossas relações. Num primeiro momento. Justamente porque a compreensão da realidade, dos problemas, nos habilita, talvez, de forma... Então, o conhecimento histórico, como qualquer outra área do saber, acho que lida com essas duas dinâmicas. A primeira da compreensão e a segunda é a dimensão do engajamento, né, da reflexão propositiva que impacte, né,
de uma maneira geral, na nossa compreensão do presente, da realidade, das sociedades humanas, né, da nossa sociedade especificamente. Então, acho que é mais ou menos isso que eu diria para responder assim, de bate-pronto, a pergunta de vocês. Excelente, tivemos uma aula extra de história hoje, muito boa. Bom, então, dando sequência, né, às nossas perguntas, eu gostaria de saber do senhor qual o sentido de ensinar e pesquisar história hoje. Me parece que é nós nos compreendermos melhor enquanto coletividade, principalmente a partir do estudo do outro e da outra. E o que eu entendo por esse outro e outra, né? São as formas diversificadas, distintas de experiências humanas em relação a nós. Então, parece-me que a história, a pesquisar e ensinar história seria um desafio muito precário se nós nos ensimesmássemos enquanto sociedade. Por exemplo, e esse me parece ser um dos males a que muitos historiadores e muitas historiadoras sucumbiram, que é o de pensar a sociedade como uma realidade fechada em si mesma. E aí, quando se fala de sociedade, se fala da experiência humana. Então, é a experiência humana desprovida de qualquer conexão com a natureza, com os ecossistemas, porque essa é a tônica típica das sociedades ocidentais, das quais nós fazemos parte, né? Nós, de certa forma, seguimos uma experiência ocidental. A academia, a universidade, é uma invenção ocidental, se nós formos ver, né? Então, me parece que a importância da gente pesquisar e ensinar parte muito disso, né? De nós tentarmos constituir a nossa compreensão das sociedades humanas dentro de um mosaico diverso, onde a gente considere na sua singularidade, que não se reduz à noção ocidental, os povos originários. A gente está vendo aí, né, toda a crise decorrente de um projeto genocida em relação aos Yanomami, né, que é sempre no singular, e vimos diversas vozes da extrema-direita se referindo aos indígenas como quase humanos. Quer dizer, eles são humanos e são floresta também, né? Como, para parafrasear aqui a grande jornalista Eliane Brum, no seu livro Banzeiro Ocotó, né? Viagem à Amazônia, Centro do Mundo, é o subtítulo do livro dela. Então, parece-me que essa importância dessas duas categorias, pesquisa e ensino, estão, de certa forma, essencialmente ligadas a esse desafio ético, né, de nós pensarmos a experiência humana não mais a partir dessa matriz homogeneizante universal que é a matriz ocidental. Agora, isso implica uma série de desafios especificamente relacionados ao ensino, né? Como o desafio da linguagem, né? de nós tratarmos o conhecimento histórico de modo que ele seja comunicável, né? Ou de que ele faça sentido, de maneira que a compreensão de conhecimento histórico não seja um mero acúmulo de informações, né, desprovidas de sentido e de análise,
como se fosse uma coleção de acontecimentos numa cronologia. Isso não é conhecimento histórico. O conhecimento histórico, naquela acepção do Mark Bloch, no Apologia da História, implica um método, implica uma determinada maneira de lidar com as fontes, um compromisso ético também, né? Não esqueçamos que o Mark Bloch escreveu a Apologia da História quando ele estava no corredor da morte. Ele havia participado da resistência francesa contra o nazismo, havia sido preso, né? E pouco antes dele ser executado, ele escreveu esse livro, que era um testamento intelectual dele. Qual a importância de se estudar história? História é uma ciência. Então, ele procurou dar conta de várias indagações que sempre o preocuparam bastante. E acho que o Mark Bloch tem muito a nos dizer também a respeito do que podemos fazer em termos de ensino e pesquisa em história. Então, dando continuidade... Oi? Maurício? Foi tu que falaste, Maurício? Isso. Então, agora, dando continuidade, professor, você poderia responder a importância do ensino público gratuito e de qualidade nos níveis básico, médio e superior? Eu acho que o ensino privado, o ensino privado, para mim, só tem sentido diante de uma limitação do Estado em dar cumprimento a esse direito universal que é a educação. E aí, quando nós falamos de educação, nós falamos de uma educação... Quando nós falamos de uma educação pública, e defendemos a importância de uma educação pública, nós defendemos, sobretudo, a importância de que a educação seja regida por princípios laicos, né? Do ponto de vista, assim, então, dos princípios que devem nortear esse ensino de história. Quando eu falo que a história entendida como pública, né, num primeiro momento nós podemos dizer que a história, que a universidade, a escola, né, desde as primeiras séries, né, da educação básica até a universidade, por ser uma educação pública, se deve basicamente ao fato de que deve ser um direito universal, deve ser uma prerrogativa do Estado, e essa prerrogativa é assegurada, né, pela Constituição brasileira, a Constituição Cidadã de 1988. E, num segundo momento, tem a ver com essa noção a que eu me referi de laicidade da educação. E quando eu falo laicidade da educação, ou que a educação deve ser regida por princípios laicos, a educação pública, principalmente, de maneira alguma eu quero dizer com isso que a educação pública não deva tematizar o fenômeno religioso, mas deve tematizar o fenômeno religioso numa perspectiva acadêmica, não doutrinal, né? Não propriamente doutrinal, ou confessional. E deve ser plural nesse sentido. Então, a escola pública, a universidade pública, devem se voltar para os fenômenos constituintes da experiência humana. Seja o futebol, né? Então, a gente tem o professor Gerson Fraga como um estudioso da história do futebol. O futebol faz parte da realidade, é uma experiência humana, né? E deve ser, como tal, pesquisada. Então, nós temos esse primeiro sentido, né, o sentido, então, da universalidade da educação, e o segundo princípio da laicidade e da garantia de que o estudo na educação formal seja regido por princípios plurais, de pluralidade, sem beneficiamento de uma determinada temática em relação à outra. Isso de maneira alguma
exclui opções temáticas, opções metodológicas, porque nós não conseguimos trabalhar tudo, né? Mas quanto mais a gente constituir uma educação plural, diversificada, enriquecedora, em que todas as questões passíveis de serem investigadas estão postas na mesa, aí eu acho que nós temos essa finalidade básica assegurada, né? Porque no caso, o que não impede que não haja instituições educacionais confessionais, mas essas instituições, é importante que se diga, surgiram na esteira dessa limitação do Estado de atender a uma demanda universal, né? E aí, e tem outra questão, né, pessoal? Eu já me deparei com muitos críticos, inclusive de opção liberal e neoliberal. Eu já vi, por exemplo, o Paulo Francis, né? Talvez vocês já tenham ouvido falar dele. Paulo Francis faleceu, se não me engano, em 1996. Ele era um grande jornalista, né? Crítico de cultura e tal. E ele dizia que defensor de um Estado liberal, então, de um Estado que desse, né, uma margem muito grande de ação para a iniciativa privada, e o próprio Paulo Francis dizia assim, olha, educação e saúde tem que ser da alçada do Estado, tem que ser pública. Então, um neoliberal dizendo isso, né? Isso me chamou muita atenção, porque sujeitar a educação aos princípios mercadológicos é algo que contamina a educação, né, demasiadamente. Vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo, inclusive, até um tanto escandaloso do que eu quero dizer. Há uns 20 anos atrás, eu li uma matéria na Folha de São Paulo que tratava dos professores de universidades públicas que cursavam doutorado às escondidas da instituição. E por que eles faziam isso? Por medo de serem demitidos. Porque um professor ou uma professora que tem doutorado ganha mais. E esse professor e essa professora mais qualificado ou qualificada representa um custo que uma universidade privada que pensa justamente em termos mercadológicos, não vai aceitar. Ela vai sempre tentar reduzir. E reduzir os custos em educação, muitas vezes, implica desprestigiar uma formação, né, mais consistente ou mais avançada em termos de graduação, né, em termos de grau, como a questão de ter um doutorado. Então, é um exemplo típico de como reger a educação por princípios mercadológicos é um problema. É um problema que afeta a educação como um todo, né? Não só num aspecto isolado aqui e ali. Tá certo. Bom, a minha pergunta é, como um dos pioneiros na UFS, no campus de Erechim, a gente gostaria de saber como é que foi o começo aqui do campus e quais foram os desafios que foi se enfrentando ali do princípio até hoje em dia? Bah, que pergunta aí. Bom, eu fui eu fui com o professor Paulo Hartmann no primeiro a chegar na Universidade Federal aqui no campus Erechim. Então eu estava trabalhando 10 anos eu trabalhei 10 anos na URI. Felipe e colegas, trabalhei 10 anos na URI. E aí eu fiz o concurso em 2009, né? Fizemos o concurso, o Fábio, o Gerson Fraga, o Gerson Severo, eu, a Isabel, né? Aí depois, claro, as nossas entradas não coincidiram exatamente no mesmo período, mas ao longo de 2010, o curso de História éramos o Gerson Fraga, o Gerson Severo, a Isabel Gritti e eu. Depois veio, se não me falha a memória, veio o Fábio. Acho que o Fábio entrou em 2011,
Agora eu não tenho assim a memória muito fresca para a entrada precisa dele quanto ao ano. Eu acho que ou foi 2011 ou 2012 que o Fábio entrou. Depois veio a professora Débora e assim por diante, né? O pessoal foi chegando. E quando eu fiz o concurso, quando eu entrei na universidade, eu fiquei quando eu passei no concurso, fiquei muito contente, né? Porque eu não precisaria me mudar, inclusive, né? Eu ficaria por aqui em Erechim mesmo. Mas eu soube que eu assumi como coordenador acadêmico, né? Eu fui nomeado, porque quando uma universidade é implantada, qualquer universidade é implantada, de acordo com a legislação, há uma universidade que é a universidade tutora. É uma universidade já constituída que assume mais ou menos a posição de madrinha, né, da nova universidade. Então, nesse primeiro momento, a nova universidade, inclusive, tem o próprio CNPJ da universidade tutora, que era a Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, que organizou, inclusive, os primeiros concursos e tudo mais. E aí, quando uma universidade é implantada, não há comunidade acadêmica ainda constituída para eleger os seus gestores. Então, o Ministério da Educação e o presidente da República acabam nomeando para um mandato chamado pro tempore, né, um mandato provisório, o primeiro mandato, entre a comunidade acadêmica, por questões, obviamente, de confiança, né, ou até mesmo de comunhão política ou de visão de mundo, né, os gestores. Aí eu fui convidado para ser coordenador acadêmico, né, acabei aceitando, foi uma experiência muito desafiadora para mim, porque eu, quando fui professor no curso de História da URI, eu fui coordenador de curso, eu não fui coordenador acadêmico, né, então coordena toda a parte acadêmica do campus. Então eu aceitei, depois de bastante relutância, eu acabei aceitando, e eu sabia que, ao assumir na universidade, eu estaria começando com uma universidade que praticamente surgia do zero. Então, quando eu saí da URI, a URI era uma universidade relativamente estruturada, do ponto de vista físico, principalmente, mas do mesmo modo acadêmico, e eu tive um baque, assim, quando eu quando entrei na Universidade Federal, porque nós começamos no seminário. O seminário, então, teria uma parte cedida por aluguel à universidade. Quando eu cheguei lá, as reformas não tinham sido concluídas, era início de fevereiro, e as aulas tinham que começar no final de fevereiro, se não me falha a memória. No final de fevereiro. Havia poucas semanas para as reformas serem concluídas. Nós precisávamos ter 5 salas reformadas, porque eram 8 cursos de início, né, os 3 cursos diurnos e os 5 cursos noturnos. Então, teria que ter no primeiro ano 5 salas prontas. Então, as salas foram concluídas na reforma, só que, até então, a gente acabava trabalhando numa sala do seminário, que era uma sala de reuniões. Nós não tínhamos telefone, a internet que nós utilizávamos era a internet do seminário. Então, foi um período bastante difícil esse, né? Para mim, assim, pelo menos. Mas logo que os professores e professoras foram chegando, os técnicos administrativos, né? A coisa foi tomando tal proporção, né? E o processo também foi seguindo um rumo próprio, apesar de nós estarmos sempre participando dele, né? E coordenando na medida do possível. E havia a previsão de que nós fôssemos para o novo campus em 2011, né? Então, isso era impossível, porque nós só acabamos indo para o campus novo em 2015. E até lá, a comunidade acadêmica foi crescendo, né? Foi crescendo.
Como a universidade foi muito resultado, né? A conquista da Universidade Federal foi muito resultado de movimentos da sociedade civil, com o executivo também, o legislativo, de municípios, e também pelo trabalho da UFSC, né, como uma universidade, então, tutora da nova universidade, que era a Universidade Federal da Fronteira Sul, havia uma expectativa quanto aos rumos da universidade. E essa expectativa estaria muito ligada aos movimentos sociais, a noção de uma universidade radicalmente pública, popular também, né, uma universidade voltada para as classes populares, para atender essa fatia, né, da sociedade, justamente as porções da sociedade que foram mais negligenciadas, né, no que diz respeito à garantia desse acesso à educação, né, um acesso universal à educação. Então, foi um período muito rico, assim, em termos de aprendizado e de experiências, porque foi o período de construção da universidade, né? Com vários docentes e servidores, estudantes, que também tinham as suas próprias histórias, suas visões e suas expectativas em relação à universidade. Então, a universidade sempre surgiu nessa correlação e nesse mosaico de visões distintas, todas legítimas, numa perspectiva de que a universidade não tem dono, né? Não deve ter dono, não deve ter um grupo que se aproprie dela, ela deve ser pública no sentido genuíno. E esse é um outro elemento fundamental para que nós... da importância de uma universidade pública. Uma universidade pública é regida por princípios mais democráticos, né, do que uma universidade privada. Uma universidade privada facilmente assume uma mentalidade empresarial, e a universidade pública não deve ser regida por esses pressupostos, né? Ela deve ter, então, eleições, né, as chamadas eleições livres, com ampla participação, com ampla representatividade, com o respeito aos seus órgãos deliberativos, que são os órgãos máximos, né, que não é a reitoria, não é a direção, mas são os conselhos, o conselho universitário, o conselho de campus, que são os parlamentos do campus e da própria universidade como um todo. Então, nós temos na universidade pública a possibilidade de trilhar um caminho que amenize mais essa verticalidade do poder, né, das relações de poder que nós observamos nas universidades privadas. Significa que a universidade pública está imune a essas verticalizações do poder, né? Não está imune. Ela pode passar por períodos de sujeição a isso, mas os mecanismos estão ali mais assegurados, talvez de maneira mais firmemente estabelecida, né, do que em relação a universidades privadas. E aí eu posso falar tranquilamente, porque eu trabalhei numa universidade privada, embora fosse uma universidade comunitária, que teve a sua importância e tem a sua importância. De maneira alguma eu quero desconsiderar isso, mas como nós estamos a tratar da universidade pública, a importância recai sobre a possibilidade de estabelecermos relações mais horizontais, né, e não tão verticais de poder. Assim, eu acho muito interessante essa questão de poder acompanhar o crescimento da universidade, porque, assim, a gente tá vendo a coisa acontecendo, sabe? Eu, outro dia, cheguei ali na UFS, estavam construindo uma cantina. É um negócio, assim, que dá para, assim, que eu acho muito interessante poder fazer parte desse processo. Quer dizer, eu me sinto fazendo parte, assim, do processo de surgir, de ascensão da universidade. E Sim. Eu acho uma experiência muito legal. E assim, Felipe e colegas,
talvez um outro grande ponto nesse sentido em que tu falas, Felipe, assim, que para mim foi um marco na universidade, foi quando o nosso sistema de ingresso, né, passou a integrar o SISU em 2014. Porque aí nós tivemos uma lufadas, né, ou ventos mais culturalmente diversificados. Vieram estudantes de várias regiões do Brasil, e isso foi, eu vi assim, para mim, soava como uma espécie de revolução assim, dentro da universidade e na cidade de um modo geral, né? É claro que tratar das relações entre a Universidade Federal e a cidade de Erechim mereceria um outro momento, né? Porque essas relações são complexas também. Também havia uma expectativa de vários setores, havia diferentes expectativas a partir de vários setores da universidade em relação à própria instalação da universidade aqui. E algumas expectativas não eram tão promissoras, outras o eram, mas, sem dúvida alguma, nós podemos contar com uma comunidade discente, né, uma comunidade de estudantes culturalmente diversificada, como a que nós observamos, é algo simplesmente fabuloso e de um valor inestimável. E aí, claro, eu poderia dizer, pessoal, assim, que para vocês, com a maior tranquilidade, que o que mais nos revitaliza, a mim particularmente, mas acredito que isso deve ocorrer com muitos outros colegas, docentes, né, professores, o que mais nos revitaliza é a interação com vocês. Para mim, sem sombra de dúvida. Com todo o respeito, com todo o reconhecimento do valor que é nós integrarmos uma boa comunidade de professores, e felizmente nós temos no curso de História, né, professores e professoras extremamente colaborativos, engajados, mas essa relação com vocês é a que mais nos oxigena no sentido assim, vital, né? Então, Felipe, quando tu falas aí, tu falas com enlevo até dessa participação de vocês desse processo, é essa participação que dá mais sentido para nós, assim, como docentes, atuar na educação. É que eu, assim, essas trocas, essas partilhas. Eu, como aluno e como futuro professor, eu imagino que um ambiente de ensino, ele tem a parte ali do professor e do aluno também, sabe? Não se faz um ambiente de ensino só com o professor. Tem que ter essa participação mútua. E eu me dei conta disso. Tanto é verdade isso, Felipe, que tu dizes, que eu acho que eu passei a me tornar um aluno melhor, não do que ninguém. Não sou melhor do que ninguém, mas melhor do que o aluno que eu era, né? Quando a gente fala assim, eu quero me tornar uma pessoa melhor, né? Eu quero me tornar uma pessoa melhor em relação a mim mesmo, não quero ser melhor do que ninguém, né? Mas eu acho que eu me tornei um aluno melhor do que eu era quando eu passei a lecionar. Porque quando eu comecei a lecionar, eu continuei estudando, fiz o doutorado, né? E aí eu me dei conta do quão fundamental é o papel do estudante para uma aula, né? Não faz sentido essa noção de que o professor ou a professora vão sustentar a aula. A aula é uma coisa que acontece naquele momento, né? Amanhã nós vamos ter aula de História Antiga 2. Essa aula que a gente vai ter não vai é única. Ela é única porque ela é marcada, primeiro, porque as pessoas que estão envolvidas ali são diferentes do que
as pessoas do que os estudantes que tiveram História Antiga 2 no ano passado, no ano retrasado, vamos assim dizer. Então, as relações, as interações que vão desencadear aquela aula já são específicas, já são singulares, são irredutíveis, não são comparáveis a outras. Então, por mais que o professor ou a professora se prepare para uma aula, a preparação de uma aula deve ter uma margem muito grande de improviso. A aula preparada não é um gesso, né? Ela é um roteiro que, quanto mais responsavelmente preparado, mais responsavelmente vai dar margem para o improviso, para situações que surgem no calor da hora, de determinados interesses, de demandas, de perguntas, de formulações que vocês fazem, né? E isso é determinante também para a atuação de qualquer docente, de qualquer professor, de qualquer professora. Realmente, professor, acho que uma das melhores experiências, não só eu, mas os colegas também, aqui na Universidade Federal, foi essa interação entre professor, docente e discente. Não só em sala de aula, fora dela, nos corredores, não só com os professores do nosso curso de História, mas, consequentemente, a gente acaba encontrando professores de outros cursos e a gente tem uma interação com eles também, mesmo sem ter eles na sala de aula. Em específico, eu acho que é uma das experiências mais incríveis que a gente está tendo aqui dentro da universidade. Que legal, Sueli. Que legal. Bacana. Bom, então, professor, para finalizar, já pedindo desculpa por terminar trocando esse clima que tá legal, tá uma conversa um pouco mais com um tema mais light, né, diria. Sim, mais informal, né? Isso, para passar por uma pergunta com um teor um pouco mais político, na verdade. Sim. Que a gente preparou aqui essa questão baseada nos últimos anos que a gente viveu um grande negacionismo científico, e a gente tem isso claramente quando a gente olha para as ciências humanas com projetos como o Brasil Paralelo, como legitimação de pessoas que não têm a menor fundamento para estar falando, por exemplo, sobre história, estarem sendo ovacionadas, enfim. Então, eu queria perguntar para o senhor quais são os desafios para a história, para as ciências humanas e para as ciências como um todo, para retomarem esse espaço, retomarem essa legitimidade que elas que acabou sendo tirada delas nos últimos anos, né? Uhum. É uma pergunta extremamente desafiadora essa, Vicenzo. É Vicenzo, né? O teu nome, né? Mas eu sempre me sinto tentado a falar Vicenzo. Não, na verdade, eu aceito e fico também agradecido, porque eu acho que fica um pouco mais chique, mas... Vicenzo, né? Pois é, Vicenzo. Tem um filme, né? Um filme que saiu recentemente, chamado Negação, com a mesma atriz, a Rachel Weisz, que interpretou a Hipátia de Alexandria no filme Ágora. A Hipátia de Alexandria foi uma filósofa neoplatônica, né, que viveu ali na transição do século IV para o século V. Ela foi morta por uma turba de cristãos fanatizados. Então, outra questão, né, que tem muito a ver com o que nós vivemos atualmente, né? Certa feita um conhecido meu que mora no exterior, ele não é brasileiro, nós estávamos conversando recentemente e ele estava falando a respeito da situação política do Brasil, agora com a transição de governo, e ele comentou assim comigo e ele reproduzia essa... Tu falaste, né, Vicenzo, do Brasil Paralelo, né, que
que é um organismo de inspiração claramente olavista. E ele reproduzia, de certa maneira, essa noção de que o Brasil foi retomado pelo comunismo e que o comunismo fez muito mal às religiões. E aí eu respeitosamente, né, procurei contra-argumentar, né, respeitosamente, assim, não quis entrar num bate-boca, né, eu disse assim, olha, o problema maior para as religiões e para as religiosidades era a intolerância estabelecida pelo último governo, né? Uma visão de total, de franco ataque a outras religiosidades, a religiosidades afro-brasileiras, né, de outras inspirações. Nós vimos muitos negacionistas brasileiros negarem o Holocausto, e essa é a temática que é abordada no filme A Negação. A Rachel Weisz interpreta uma historiadora que se levanta contra, então, um outro professor, né, que negava o Holocausto. Então, isso foi um debate histórico que foi levado à esfera da justiça, inclusive. Então, o primeiro desafio é nós lutarmos contra o negacionismo, lutarmos contra esse ataque covarde que é feito ao saber de um modo geral, né? Então, a extrema-direita no Brasil, como nós sabemos muito bem, né, sempre odiou qualquer tema relacionado à cultura, né? Nós tivemos experiências horrorosas voltadas para a questão cultural, né? Primeiro, né, que o próprio Ministério da Cultura foi rebaixado, né, a uma secretaria ocupada por pessoas também negacionistas, de inspiração nazifascista, né, como nós tivemos oportunidade de observar, né? Então, nós passamos por um tempo muito difícil mesmo, né, pessoal? E como se não fosse suficiente, nós tivemos a pandemia. Então, nós tivemos um acúmulo de um caos destrutivo, né, que se potencializou mutuamente. Então, o caos destrutivo que era representado e aplicado pelo governo anterior, né, foi potencializado pela pandemia e, consequentemente, potencializou também a própria pandemia, pelas atitudes negacionistas da ciência e tudo mais, né? Então, eu acho que a primeira grande barricada que nós precisamos ocupar é a da luta contra o negacionismo, né? de qualquer feição, né? Seja um negacionismo cosmológico, um negacionismo ambiental. Nós temos que recuperar, de certa forma, não uma noção rígida de verdade, a verdade com V maiúsculo do iluminismo, mas de verdades firmemente ancoradas em indícios, em análises coerentes, né? Também calcadas pela racionalidade, não exclusivamente pela racionalidade, mas pela racionalidade, pela imaginação poética, pela imaginação sensível, né? Porque, afinal de contas, por exemplo, os povos originários não são regidos pelo princípio exclusivo da racionalidade na compreensão ocidental. Os mitos são esforços de compreensão do mundo pela veia poética, pela veia religiosa, né? Mas não significa com isso que sejam negacionistas
Então, combater o negacionismo não é afirmar o privilégio exclusivo da ciência, mas é também considerar a ciência, entre outros tantos instrumentos de humanização, né, de luta por uma sociedade mais empática, né, mais solidária, mais comprometida com a situação dos outros, né, e das outras, se faça de fato valer. Então, acho que esse é basicamente, eu acho que a frente mais forte assim de nós combatermos esse negacionismo. A gente combate com investigação, com estudo, com afirmação da ciência, com a negação dos dogmatismos também, né? Porque o negacionismo parte de uma postura claramente dogmática, né? De fechamento na sua bolha. Nós precisamos tornar essas bolhas mais porosas, essas bolhas a minha compreensão de mundo é uma bolha, mas essa bolha pode ser mais porosa, pode ser mais transparente, pode ser mais influenciável, mais no bom sentido, né? No sentido de partilha, de diálogos e de aprendizado, principalmente. Então, é o que me ocorre agora dizer, né, a respeito dessa questão tão fundamental que tu fizeste, né, Vitinho? Porque é uma reconstrução que nós precisamos fazer, de certa maneira, né? Porque muita coisa foi destruída. Muita coisa foi destruída. Então, quando se falava, por exemplo, de um embate no último pleito eleitoral entre civilização e barbárie, né, se falava nessa perspectiva de que a barbárie estava instalada. E a civilização, de certa forma, os princípios do que nós entendemos ser, né, princípios civilizatórios, de respeito, não só de tolerância, mas de respeito, de acolhimento a outras concepções de mundo, na condição de que essas outras concepções de mundo não impliquem a exclusão de outras, porque essa é a grande questão que se apresentou no Brasil ultimamente, da liberdade de expressão, né? A liberdade de expressão é um direito absoluto. Eu tenho o direito de defender, é o paradoxo da tolerância do Popper, né? Eu tenho o direito de defender a exclusão ou anulação dos direitos dos outros. Eu posso usar o direito à liberdade para atentar contra a própria liberdade. Foram questões que vicejaram muito aí no Brasil, porque nós tivemos um retrocesso, né? Um retrocesso em que nós precisamos debater novamente assuntos que já haviam sido superados, né? A esfericidade do planeta Terra, né? O Holocausto, a gente teve que voltar, nós voltamos a assistir esses arroubos aí, né, esquizofrênicos. Tem gente que não gosta muito de, eu entendo isso, tem gente que não gosta muito de associar metáforas de saúde mental com a extrema-direita, porque isso não deixa de ser uma inferiorização de quem de fato vive esse drama, né, que é o drama das doenças mentais, né? Mas vamos dizer assim, uma visão translocada, né? Como nós assistimos aí a respeito de questões fundamentais, inclusive de interpretação sobre valores cristãos, por exemplo, né? Nós tivemos que rediscutir e nos voltarmos para o pacifismo de Jesus, né? Diante de um movimento histórico e político no Brasil que chegou a se referir a Jesus como alguém que portaria armas se as armas existissem naquela época, né? Então, quanto desserviço destrutivo
nós tivemos que enfrentar nesses 4 anos. Né? Então, o próprio fato de a gente se acostumar com isso, né? Pô, vamos sobreviver, vamos dormir, vamos acordar, sem saber muito bem, né? Se ia ter golpe, se não ia ter golpe. Quer dizer, que coisa, né? Que coisa que nós vivenciamos aí. Então, esse desafio é enorme, né? Então, é isso aí, com leitura do mundo pelos livros, pelas reflexões, pelos diálogos, pelas pesquisas. É isso aí, a gente tem que voltar à terra, pessoal. A lavrar a terra. Desculpa. Nós temos que voltar a lavrar a terra. Porque a terra está meio destruída, né? A terra no sentido metafórico, tá, pessoal? O nosso chão tá meio bagunçado. A gente vai ter que começar meio que do início. Não é pouca coisa. Professor, em nome de todos os membros do nosso grupo, o Maurício também acabou tendo um problema de conexão, avisou nós agora. Queremos agradecer a participação do senhor, essa disponibilidade, foi muito incrível esse nosso episódio, nossa entrevista. Também quero convidar a acompanhar nossas outras entrevistas que já estão saindo no YouTube. E agradecer muito, se o senhor tiver alguma consideração final para fazer, fique à vontade. Muito obrigado. Não, eu quero agradecer a vocês pela oportunidade de ter um diálogo muito agradável. É uma honra para mim. E transmitam aí o meu abraço para o Maurício, e Suelen, Edna, Felipe, o Vicenzo. Quero dizer que eu adoro vocês como estudantes, e amanhã eu vou para a aula mais animado, porque eu sei que vocês vão estar lá, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Grande abraço. Obrigado, professor. Valeu. Até.